Bom dia a todos. Essa será a nossa segunda aula do curso de Orçamento Público. E nessa aula, nós iremos discorrer sobre a receita e a despesa pública. A receita e a despesa pública são os dois componentes principais do orçamento público. Então, nesta aula de hoje, nós iremos apresentar os principais conceitos de receita e despesa pública e também apresentar as principais classificações. Então, estamos vivendo um cenário em que os conceitos relacionados à receita e despesas, né, o cenário da pandemia, estão sendo muito explorados, né? Por exemplo, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, já tramitou um orçamento de guerra, ou seja, é uma PEC que trata das despesas relacionadas ao combate à pandemia. Então, é um orçamento um orçamento paralelo aos instrumentos orçamentários que a gente conhece, que as leis instituem, como a LOA, né, a LDO e o PPA. Ok? Então, nessa aula, iremos focar nesses dois componentes que são imprescindíveis ao estudo do orçamento público. Bom, fazendo uma introdução à temática, é importante que a gente tenha alguns questionamentos, né? Você costuma acompanhar a receita de sua família, tais como salários, aluguéis de imóveis, rendimentos de aplicações financeiras, vendas de bens? Ou seja, o governo também, né, pode ser classificado como uma organização no orçamento familiar. Ou seja, será que você classifica essas receitas, né? Então, se você tem uma receita que é uma receita permanente, que é uma receita temporária, que é uma receita extraordinária, então essas classificações são muito importantes para o conhecimento da receita pública. Você classifica essas receitas em algum tipo de categoria, tais como receitas cuja origem é o pagamento do seu salário, venda de um bem ou receita proveniente de aplicações financeiras? Esse é um outro questionamento muito interessante, né? A classificação das receitas. Então, o Estado, ou seja, o governo, né, nas suas três esferas, tem que, além de entender o conceito de receita pública, né? Buscar os princípios que a gente discutiu na aula anterior, as funções do governo, o princípio da eficiência da arrecadação tributária, né? O princípio da eficiência dos gastos públicos. Então, a classificação das receitas é fundamental para atingir esse objetivo. Essas receitas apresentam algum tipo de variação, como salários e comissões, então, ou seja, as estimativas, né, o modelo de previsão de receita orçamentária é fundamental na construção do orçamento público. O que pode provocar essas variações nas receitas e como você estimaria essas variações? Então, nesse momento, nós estamos vivendo um momento atípico, né, onde várias previsões de receitas serão frustradas, ou seja, pelo fechamento dos comércios, então, atividades econômicas foram fechadas. Então, nós iremos, inevitavelmente, reduzir a arrecadação de alguns tributos, né? De alguns impostos, por exemplo, o ICMS, o ISS, o IPI. Então, essa variação ela vai impactar no nosso orçamento. Então, o que o governo, né, tem que fazer é se precaver dessas variações. Então, como vimos também na aula passada, o orçamento também é um instrumento de planejamento. Então, essas variações irão impactar no planejamento e na consecução do orçamento público. Suas despesas são compatíveis com suas receitas? Não, então nós vimos que existe o princípio do equilíbrio orçamentário, isso é fundamental. Diante dessa pandemia que estamos vivendo, nós iremos ter um déficit, né? Um déficit primário, e vai ser um déficit primário maior do que o déficit que tinha sido planejado no início do ano. Como você distribui suas despesas? Então, nós também classificamos as despesas públicas, né? Em despesas obrigatórias, em despesas correntes. Então, iremos discutir isso ao longo do curso, ao longo dessa aula. Para uma administração pública eficiente, é importante para um governo conhecer suas receitas e suas despesas e se o orçamento está compatível com os montantes dessas variáveis. Veremos nos próximos tópicos as receitas e despesas públicas. Ou seja,
para uma administração pública, né, eficiente, eficaz, né, ou seja, isso é um grande objetivo da administração pública, né, a eficiência. O governo tem que conhecer o seu orçamento público e tem que conhecer os seus componentes e tem que conhecer como está a classificação, a distribuição desses componentes no orçamento público. Isso é fundamental. Então, nós aprendemos que o orçamento público tem como objetivo princípio atender às necessidades da população, procurando reduzir as desigualdades sociais e priorizando os recursos em setores fundamentais, como saúde, educação e infraestrutura. Então, nós discutimos também, na nossa primeira aula, que o orçamento público, né, tem algumas funções imprescindíveis, né? Funções governamentais imprescindíveis, ou seja, uma dessas funções é reduzir a desigualdade social. Ou seja, dentro das funções do governo, nós temos as funções alocativas, a função distributiva, a função estabilizadora e a função para induzir o crescimento da atividade econômica. Então, o orçamento público é um desses instrumentos. Então, os investimentos públicos, a manutenção da máquina pública, a oferta de bens e serviços públicos. Então, nós discutimos esse papel, né, esse objetivo, princípio do orçamento público na nossa primeira aula. E hoje nós vamos complementar apresentando os instrumentos para atingir esses objetivos, que é através das receitas e das despesas públicas. O orçamento é também um planejamento de qualquer entidade, seja ela pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos, ou seja, receitas, e a aplicação de recursos, as despesas, em determinado período. Assim, o orçamento é composto de receitas e despesas. Então, é fundamental, né, nós termos essa consciência de que o orçamento é composto de receitas e despesas. Nós temos o orçamento empresarial, onde nós temos também as receitas e as despesas da empresa, da organização, mas também temos o orçamento público. Então, nós temos aí, né, onde os objetivos são distintos do orçamento privado, do orçamento empresarial. Mas a forma de organização, a forma de planejamento, de interpretação do orçamento, ela é a mesma. Então, nós vamos discorrer agora, né, a partir de agora, mais precisamente sobre os componentes do orçamento público, os principais componentes, que é a receita pública e a despesa pública. Então, a receita, ela está relacionada ao quê? Ao ingresso de recursos que irão para o Tesouro Nacional e para o patrimônio dos governos. Então, essas são as receitas públicas. E as despesas são os gastos, né? São o direcionamento das receitas para a manutenção dos funcionários públicos, né, pagamento de salários, para a construção de obras públicas e etc. Então, isso nós vamos discorrer ao longo dessa aula. Bom, iniciando com a receita pública, então a receita pública pode ser conceituada da seguinte forma: ela é o montante total em dinheiro recolhido pelo Tesouro Nacional, incorporado ao patrimônio do Estado, que serve para custear as despesas públicas e as necessidades de investimento público. Ou seja, a receita pública é o cofre do governo, né? É o montante total de dinheiro que o governo arrecada da sociedade. Então, a receita pública ela é proveniente dos tributos, a sua grande maioria. Mas o governo pode ter receita pública de outras fontes. Por exemplo, do aluguel de imóveis, do lucro de empresas estatais. Essas são outras fontes da receita pública, mas o montante maior da receita pública vem dos tributos, ou seja, né, o principal tributo são os impostos. A receita ela é constituída pelos recursos obtidos pelo Estado, através da arrecadação dos tributos e de outras fontes. Essas outras fontes, né, podem ser aluguéis de imóveis, das multas, como eu tinha mencionado, do lucro de empresas estatais, do empréstimo de recursos e etc. Durante um determinado período financeiro, no caso, no Brasil coincide com o ano civil, né? Então nós temos aí o orçamento, né, a lei orçamentária anual,
As receitas públicas, ou a estimativa de receitas públicas, estão lá presentes na lei orçamentária anual. Esses recursos, né, da receita pública serão utilizados no planejamento e na execução das despesas públicas, que são de responsabilidade do Estado, com o objetivo de oferecer bens e serviços à sociedade. Então, os recursos serão necessários para executar as políticas do governo, as políticas públicas do governo, as políticas de investimento e a manutenção da máquina, né? E a oferta de bens e de serviços públicos à sociedade. Um exemplo de receita pública é a arrecadação anual do imposto de renda. Isso aí é um imposto, né? É uma arrecadação tributária que anualmente as pessoas físicas e jurídicas elas pagam ou prestam contas à União do imposto de renda. Esse imposto, né, pelo próprio nome, ele está relacionado à renda e ao patrimônio do indivíduo. Então, nós temos aí um imposto que tem uma característica muito mais do que progressiva, ou seja, é um imposto em que incorre um maior percentual de arrecadação para as pessoas que ganham um nível de renda mais alto e menor até as pessoas podem ser isentas do imposto de renda. Nós vamos também classificar, né, a competência. Nós sabemos que o imposto de renda ela tem sua competência na União, ou seja, é o imposto federal. Os tributos são a principal fonte de arrecadação de receitas pelo Estado, sendo fundamentais para os governos financiarem suas políticas públicas. Como eu já havia mencionado, na fatia, né, de arrecadação do governo, a principal fonte de arrecadação são os tributos. E esses recursos eles são fundamentais para o governo poder implementar as políticas. O governo pode obter recursos de outra forma? Pode, né, através do endividamento público. Esse será um tópico que nós iremos discutir nas próximas aulas. Essa é uma outra forma do governo, né, conseguir recursos através do endividamento público. Esse endividamento pode vir da forma tradicional, que é a emissão de títulos públicos, ou pode vir através de empréstimos de organismos internacionais, como o FMI, como o Fundo, né, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, ou o Banco Mundial, ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, existem fontes de financiamento externo também, e você tem um endividamento, que esse pode ser um endividamento externo, ou um endividamento público através da emissão de títulos da dívida pública. Então, existem essas outras formas de financiamento do governo, ok? E isso está sendo muito discutido nesse cenário atual de pandemia, que dada, né, uma queda da arrecadação, de que forma o governo irá se financiar. Então, a emissão de títulos públicos, ou seja, o endividamento público, é uma dessas formas, e o governo está utilizando uma dessas formas, né? E está emitindo mais títulos públicos, e essa é a forma que o governo está se endividando para poder manter os seus gastos, ou seja, as suas despesas públicas, manter o funcionamento da máquina pública. O Estado, em virtude de seu poder soberano, pode retirar de seus cidadãos parcelas de suas riquezas para a consecução dos seus fins, visando ao bem-estar geral. Então, isso é uma grande, né, uma grande verdade e é um apontamento importante que para poder financiar, né, o Estado ele tem que tirar uma parcela da renda da sociedade. Então, o governo, para poder ofertar, ele cobra, né, pecuniariamente e cobra também compulsoriamente, ou seja, na forma de dinheiro e obrigatoriamente uma parcela da renda das pessoas. Isso são a arrecadação dos tributos, né? Então, para o governo poder, né, ter a segurança pública, ofertar segurança pública, para o governo poder ofertar saúde pública, né? Nós estamos focando muito no papel do SUS nessa pandemia, e para o governo poder ofertar serviços de saúde para a sociedade, ele precisa de financiamento. E esse financiamento vem através
do tributo, né, das receitas públicas, ok? Os tributos são os impostos, as taxas e contribuições, incluídos nos produtos e serviços que consumimos e utilizamos. No preço dos produtos que compramos como comida, roupa, estão incluídos os tributos. Então, tributos né, existe uma classificação mais ampla, né? Você tem os impostos, que é o que tradicionalmente a gente conhece, mas existem as taxas e as contribuições, né? As contribuições de melhoria. Então, esses três mecanismos, eles vão compor a nossa arrecadação tributária. Então, no Brasil, nós temos, né, um sistema tributário muito focado naqueles impostos embutidos nos preços dos produtos, que é o que a gente chama de impostos indiretos, né? Então, os impostos indiretos fazem parte de cerca de 60% da nossa arrecadação tributária. Ou seja, é um imposto que ele é, por sua natureza, regressivo, né? Então, o nosso sistema tributário ele precisa de uma sofisticação e de uma mudança para melhorar a arrecadação tributária e não distorcer ainda mais a desigualdade de renda que existe na economia. Isso é uma observação importante, tanto é que existe uma discussão, né, que não é de hoje, uma discussão que já vem de um certo tempo, de uma reforma tributária no Brasil, né? Então, essa reforma tributária visa, né, melhorar a arrecadação, distorcer as burocracias, né? Distorcer a alocação de recursos, melhorar a distribuição da renda na sociedade, e isso é um imperativo importante para o nosso cenário, né? É lógico que as reformas ficaram paradas nesse momento da pandemia, mas com certeza elas irão retornar no pós-pandemia. E a Receita Tributária é uma dessas reformas importantíssimas, assim como a reforma do Estado, né? A reforma administrativa, a reforma da burocracia estatal e outras reformas que são importantes para impulsionar o crescimento da economia brasileira e que são imprescindíveis. As receitas públicas, elas podem ser agregadas em vários tipos de classificações. Aqui, gente, nós vamos apresentar apenas as três principais, tá certo? Existem outras classificações de receita pública, né? Então, dos pontos de vista coercitivo, então nós temos dois tipos de classificação de receita, a receita originária e a receita derivada. Do ponto de vista econômico, nós temos a receita corrente e de capital e de competência. Então, quando analisamos a competência de arrecadação das receitas, nós temos a competência federal, estadual, distrital e municipal. Distrital relacionado ao Distrito Federal. Bom, vamos classificar cada uma das receitas públicas. O que é uma receita derivada, né? Uma receita derivada vem do ponto coercitivo, né? Vem de coerção. São aquelas obtidas pelo Estado por meio do seu poder soberano, sendo captadas de forma compulsória, ou seja, obrigatória. O governo arrecada, né, isso de forma obrigatória. Que tipos de tributos podem ser classificados como receitas tributárias? Receitas derivadas, né? Pagamento de tributos, tais como imposto de renda, imposto de importação, etc. As receitas correntes são as receitas tributárias de contribuições, podem ser patrimoniais, de origem agropecuária e industrial, de serviços, entre outros. Exemplos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, aluguéis e etc. Essas são receitas que são correntes. As receitas de capital são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, entre outros. Por exemplo, recebimento de empréstimos, venda de imóvel público e etc. Essa é a receita de capital. A receita originária são receitas oriundas da exploração do patrimônio do Estado, através da cobrança de preço ou tarifa decorrente da contraprestação de bens ou serviços obtidos de forma voluntária. Exemplo, aluguéis de imóveis públicos, bilhetes de ônibus e etc. Quanto à competência do ente da federação, então os tributos, né, eles têm competências. Isso é o que a gente chama da
do federalismo tributário no Brasil. Todos nós sabemos que existe uma concentração de arrecadação tributária na União, né? Então, o governo federal, você tem receitas pertencentes ao governo federal, como o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Renda, pessoa física e pessoa jurídica, e outros impostos, né? Esses são apenas citando alguns. No Estado, né, as receitas que pertencem aos Estados, nós temos o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Então, nós temos aí esses dois impostos como fontes de receitas estaduais. Além desses impostos, né, os estados ele têm o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, que é uma fonte de receita importante, principalmente para os estados nordestinos, e também outras fontes de receita, né? Como o Fundeb, né? Ou o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ou seja, recursos para financiar a educação nos estados. Esses são, né? Isso não são receitas, são transferências constitucionais, né? São transferências da União para estados e municípios. Na esfera municipal, né, a gente pode citar como pertencentes às receitas dos municípios o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, essas são duas fontes de arrecadação tributária importantes para os municípios. Existem outras, né, também em nível municipal, como o ITBI também, né? Uma observação importante é que o Distrito Federal reúne as competências estaduais e municipais. O poder público ele vai utilizar esses recursos arrecadados respeitando os compromissos previstos na Constituição e em leis específicas. Com o dinheiro recolhido, o governo investe em melhorias e paga as despesas necessárias ao atendimento das demandas da sociedade. Bom, discutimos as receitas públicas, né, de forma sucinta, só para trazer um insight para vocês e que vocês possam, né, ler o material que é disponibilizado no curso para se aprofundar nessas discussões de receita e despesa pública. Então, agora a gente vai discutir a despesa pública, né? Segundo o Eliomar Baleiro, 1998, que é um autor, a despesa pública é a aplicação de certa quantia em dinheiro por parte da autoridade ou agente público competente dentro de uma autorização legislativa para execução de fim a cargo do governo. Então, é fundamental a característica de que a despesa pública ela tem que ter o seu processo de autorização em lei, né? Por isso que os gastos atuais do governo no combate à pandemia do novo coronavírus têm que ter uma autorização dos poderes legislativos, tanto ele, né, federal, estadual ou municipal. Então, esses gastos eles têm que ter uma autorização. Não para, né? Foi só uma forma de organização das despesas. Se você analisar as leis, você tem despesas extraordinárias. Então, são despesas extra-orçamentárias, né? Então, você poderia ter esses gastos para o combate à pandemia sendo classificadas nessas despesas. Mas o governo, para poder organizar, eu acredito, de uma maneira melhor as despesas que estão sendo efetuadas para o combate à pandemia, como compra de respiradores, né, contratação de pessoal de saúde, construção de hospitais de campanha e etc. E isso foi criado um orçamento paralelo, que deu-se o nome de orçamento de guerra, né? Ou PEC da guerra, né? PEC do orçamento da guerra, ok? Com base nas receitas arrecadadas, o governo realiza os gastos previstos na Constituição, na legislação e no respectivo plano de governo, tendo em vista atender às demandas da sociedade. Nesse sentido, o orçamento deve abranger todos os gastos dos órgãos e entidades de administração pública que são responsáveis por fornecer bens e serviços
em quantidade e qualidade adequadas à população. Cabe lembrar que todas as despesas públicas devem ser autorizadas por lei. Assim, a lei orçamentária é fundamental para viabilizar as políticas públicas do governo. Dentre as classificações das despesas públicas, serão destacadas também três formas. Dos pontos de vista coercitivo, nós temos as despesas obrigatórias e discricionárias. Do ponto de vista econômico, as despesas correntes e de capital. E do ponto de vista da competência, as despesas também podem ter um nível federal, estadual, distrital e municipal. As despesas obrigatórias são as despesas previstas em lei, então, representa um gasto obrigatório. Exemplo, pagamento de salário dos servidores públicos. Esse é um item muito relevante no orçamento público, né? Ou seja, são as despesas obrigatórias, as despesas constitucionais, as despesas que estão vinculadas à legislação. Então, nós temos aí, né, uma fatia muito grande dos recursos, não só para o pagamento dos servidores públicos, mas também para o pagamento da Previdência, né, ou da Seguridade Social. Então, esses são itens obrigatórios, que são itens que estão relacionados à Constituição Federal e às leis orçamentárias. Então, essa fatia do orçamento, ela tem uma obrigatoriedade constitucional, né? Pagamento dos servidores públicos, pagamento de despesas previdenciárias e de seguridade social. Essas são despesas obrigatórias. Despesas correntes caracterizam-se pela manutenção das atividades relacionadas à prestação dos serviços, dos bens e serviços. Ou seja, para a manutenção dos serviços, para a manutenção de um hospital, para a manutenção de uma universidade, para a manutenção dos serviços públicos, né, para a manutenção da segurança pública. Então você tem que pagar energia, pagar água, né? Você tem que pagar o salário de médicos que foram contratados para alguns serviços, aquisição de remédios, ou seja, todas aquelas despesas relacionadas com a manutenção das atividades, ou seja, da manutenção da prestação dos bens ou dos serviços públicos, né? As despesas de capital contribuem para a ampliação da oferta de bens e de serviços, ou seja, despesa de capital é uma despesa relacionada, né, à construção, por exemplo, de hospitais, à construção de escolas, né, ao investimento, né, produtivo na ampliação de ofertas de bens e de serviços. A despesa discricionária, o próprio nome já está dizendo, discricionária, é uma despesa que dá uma flexibilidade, né? No orçamento público, nós temos a DRU, que se chama Desvinculação da Receita da União, que é o poder discricionário no orçamento público. Então, o governo se utiliza desse preceito, né, desse princípio, para poder alocar os recursos e direcionar as despesas onde ele bem entende. Então, isso é o que a gente chama de despesa discricionária. Então, as emendas parlamentares, por exemplo, elas em muitas vezes são utilizadas ou são criadas com o artifício da DRU, da desvinculação das receitas da União, né? Então, a despesa discricionária são aquelas em que o gestor público possui flexibilidade quanto ao estabelecimento de seu montante e quanto à oportunidade de sua execução. Por exemplo, a duplicação de uma rodovia, né? E as despesas públicas, elas podem ser classificadas quanto à competência, né, do gasto público em relação ao ente da federação. Então, nós temos gastos que estão relacionados à esfera federal, despesas de responsabilidade do governo federal, funcionamento de embaixadas do Brasil em outros países, por exemplo, manutenção e desenvolvimento da defesa nacional, exército, aeronáutica, investimentos em universidades federais, né, dos institutos federais, dos hospitais federais. Então, você tem aí a competência da União, competência federal. Nos estados, você tem, né, as ações ou as despesas públicas que são executadas pelos estados. Manutenção da polícia militar, que é uma polícia estadual, construção de escolas estaduais, de escolas técnicas estaduais, manutenção da justiça comum, né? Tanto do poder judiciário como do poder legislativo estadual. Também nós temos as despesas em nível municipal, são as pertencentes aos municípios, né?
a manutenção de espaços públicos, praças, ruas, calçadas, funcionamento da Câmara de Vereadores, oferta de transporte público, transporte, transporte escolar, né? Isso a gente percebe bastante no estado de Pernambuco, né? Isso, os municípios ofertam esse serviço de transporte escolar, não só para o ensino básico, né? Mas também para o ensino superior. Uma observação importante é que o Distrito Federal também reúne essas competências, tá bom? Estaduais e municipais. E nós finalizamos a nossa aula sobre receitas e despesas públicas, ok? Então, façam as nossas atividades, né? Façam os nossos webcasts, participem dos fóruns, tirem dúvidas com o professor, com os colegas e também com os tutores, com o tutor da disciplina, né? Então, que todos tenham um bom estudo, leiam o material, leiam o livro-texto da disciplina e leiam materiais também auxiliares que estão sendo compartilhados na disciplina e também pesquisem na internet. Esse é um tema muito importante e existe, né, uma preocupação nossa com relação à eficiência desse gasto público para que a gente tenha serviços melhores, né, serviços públicos melhores sendo ofertados pelo Estado. Agradeço a todos e até a próxima.